infelizmente nós não vamos poder ficar com você, porque a vaga era para uma pessoa mais experiente, a gente realmente precisava de um perfil mais experiente. Você já ouviu algo assim quando estava num processo seletivo? Eu já ouvi e é terrível, é horrível, mano. Você ouviu do recrutador que você foi bem no processo seletivo, mas infelizmente eles queriam uma pessoa mais experiente. É horrível, simplesmente horrível. Eu estava num momento de transição de carreira, eu estava indo para uma carreira diferente, eu nunca tinha tido experiência exatamente nesse setor, nessa área, e o recrutador disse isso, e tudo bem. Continuei insistindo e posteriormente em outra empresa do mesmo setor, com relação ao mesmo cargo, eu entrei, enfim, posteriormente, né? Mas eu recebi esse não e isso me marcou. E para evitar que você receba um não como esse, eu preparei aqui uma mega aula, uma aula bem estruturada, empacotada, para te ajudar de forma gratuita a você nunca mais receber um não por falta de experiência. A você minimizar os efeitos ou o possível peso da sua falta de experiência no processo seletivo, ok? Então, se você já passou por isso, se você não quer passar por isso, de repente nunca passou, mas não quer passar por isso, ou se você conhece alguém que já passou, já vai compartilhando aqui, pega esse link aqui em cima, compartilha em alguns grupos de WhatsApp. Essa é uma forma de você me ajudar a ajudar mais pessoas. Fechado? Dá o teu like e vamos junto para essa mega aula. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre como conseguir emprego sem experiência. E essa é exatamente a minha história. Eu estava tentando mudar de carreira, eu estava tentando ir para uma área comercial, eu não tinha trabalhado exatamente com vendas, eu queria trabalhar com vendas, tinha entendido que parte daquilo que eu gostava de fazer, lidar com pessoas, viver uma vida um pouco mais dinâmica do que no escritório, era exatamente aquilo que eu queria. Então, o que é que poderia preencher aquilo que eu queria? A área comercial. Eu entendi que eu queria área comercial e mais especificamente a área comercial de um setor da indústria. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a procurar emprego em diversas indústrias desse mesmo setor. Então existem vários concorrentes, várias indústrias muito boas e grandes desse setor. Porque eu queria trabalhar na área comercial desse setor. E aí, quando eu fui para uma entrevista de emprego, eu estava muito bem, eu era bastante jovem, 21 anos, e eu fui fazer esse processo seletivo, eu fui bem, eu engajei bastante, eu impactei o recrutador. Os dois recrutadores, que eram dois gerentes, ficaram realmente impactados com a maneira como eu lidei no processo. Eles começaram conversando sobre a minha vida pessoal, depois nós fomos para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional, já tinha uma certa experiência profissional, mas nada em relação a esse tipo de setor. Então, no final do processo, quando ele me ligou para me dar a negativa, ele disse: Gabriel, olha, infelizmente a gente não vai ficar com você porque a vaga era para uma pessoa um pouco mais experiente, nós encontramos essa pessoa. Você foi muito bem no processo seletivo, Gabriel. Realmente você botou uma pulga atrás da nossa orelha, ele usou exatamente essas palavras. Você colocou uma pulga boa atrás da nossa orelha e nós ficamos na dúvida entre você e essa outra pessoa. E nós preferimos ficar com essa outra pessoa. Era uma mulher muito competente, inclusive. E pouco tempo depois, alguns meses depois, quase um ano na verdade, depois, eu entrei numa concorrente dessa indústria, dessa empresa, no mesmo setor, então na área comercial dessa outra indústria concorrente. E eu conheci, interessante, meio que sem querer, não fui atrás, enfim, a gente simplesmente esbarrou, começou a trabalhar no mesmo setor aqui em Recife e eu fiquei sabendo que ela entrou naquela oportunidade, naquela vaga, ou seja, eu perdi a minha vaga para aquela pessoa. E eu fiquei feliz porque é uma pessoa realmente competente, mas eu já estava feliz. O não, quando ele chega, nunca traz de forma momentânea alegria. Só que meses depois eu entrei numa empresa que pagava um salário quase o dobro daquela que eu ia receber se eu recebesse um sim naquele momento. Óbvio, eu não conseguiria prever isso. Eu estava naquele processo seletivo e eu queria passar naquele processo seletivo, independente do salário. Eu queria porque eu queria trabalhar naquele setor, eu queria trabalhar na área comercial. Ia ser maravilhoso, tenho certeza que também ia ser incrível. Só que perceba, eu recebi um não, só trazendo um adendo aqui importante, e os nãos que nós recebemos na nossa vida também muitas vezes cooperam com a formação do nosso caráter, a formação de quem nós somos profissionalmente. Eu participei em média de 14 processos seletivos. Eu consigo lembrar de 14 processos seletivos que eu participei. Dos 14, eu consegui ser aprovado em 6. Ou seja, na minha jornada dos 18 anos até os 24, eu trabalhei em 6 empresas. E nessas 6 empresas eu recebi um sim, mas eu fiz nesse intervalo todo 14 processos seletivos. Hoje, eu já fiz mais de 20 processos seletivos como recrutador. Então eu quero passar um pouco dessa experiência para você, do que é importante para o recrutador, do que é importante do ponto de vista daquela pessoa que está fazendo o processo seletivo
e do que um candidato, não faz muito tempo, então me lembro muito bem daquilo que eu sofri, daquilo que eu passei, das dificuldades, daquilo que um candidato precisa expor para se destacar e minimizar o peso da falta de experiência. Então existem muitas pessoas que dizem assim, mas o mercado ele só quer uma pessoa com experiência, como é que eu vou ter experiência se você não me der uma oportunidade? Isso é um discurso de vítima, sinceramente. Vítima fica com mimimi, fica com essa conversinha na cabeça. A primeira coisa que você tem que fazer é acabar com essa conversa. Esquece que o mercado, que as pessoas... Ninguém está nem aí. Os donos das empresas, eles querem gerar mais lucro, mais resultado, isso é óbvio. Porque dessa forma eles vão sustentar melhor suas famílias, eles vão conseguir prover mais negócios, mais trabalho para outras pessoas que são sérias. Então se você é jovem demais e você não tem experiência e o mercado, entre aspas, está cobrando experiência, você tem que adquirir ela de outra forma. Mas de antemão te digo, nem todas as empresas buscam profissionais com experiência. Então esquece essa visão de escassez. Foca em outro tipo de indústria, de repente, foca em outro tipo de empresa, que de repente não está necessariamente esperando para aquela vaga específica uma pessoa mega experiente. É óbvio que se você não tem experiência nenhuma profissional e você vai buscar uma vaga no mercado de trabalho, você não vai começar buscando a vaga de gerência, isso é óbvio. Então começa do começo, literalmente do primeiro degrau. E isso é importante conscientizar, principalmente o jovem que está entrando na universidade, que está buscando o seu primeiro emprego. Então, essa aula de hoje vai servir tanto para aquele jovem que está procurando o seu primeiro emprego e de fato não tem experiência alguma, tanto para aquela pessoa que quer mudar, transacionar, migrar de uma carreira para outra. Às vezes você passou anos e anos numa indústria, num tipo de setor, e você agora se descobriu de repente, digamos que você trabalhou o tempo todo como técnico mecânico numa indústria, no setor industrial da sua cidade, ou então nas adjacências, nas cidades próximas. E agora você se descobriu muito ávido por trabalhar com recursos humanos, com pessoas, com coaching de repente. E você quer trabalhar, você quer conquistar uma vaga nos recursos humanos de uma empresa. Percebe que você não tem experiência alguma nesse setor? Então essa aula também serve para você. Como minimizar o impacto da falta de experiência de repente no setor, ou a falta de experiência global, a falta de experiência em si na carreira, se for o primeiro emprego, para que você consiga assumir, conquistar a vaga que você está disputando. Ok? Então, partindo desse pressuposto, nós temos 5 passos aqui e eu queria iniciar com o primeiro passo. Primeira coisa, eu preciso te dar uma aula mínima de currículo. Por quê? Não adianta nada eu falar sobre a tua perspectiva diante do recrutador se você não entender que para você conquistar a oportunidade de disputar uma vaga no processo seletivo, você precisa ter um currículo persuasivo. O que eu chamo de currículo matador. Esse currículo matador ele tem que cumprir 2 objetivos. O primeiro objetivo do currículo, e muita gente se distrai com essas coisas, até pessoas que montam um currículo bonito, tá? Se distraem de fato. O primeiro objetivo do currículo é fazer com que o recrutador bata o olho no teu currículo, retire rapidamente aquilo que é essencial para ele ligar para você marcando uma entrevista. Então o primeiro objetivo é fazer com que o recrutador bata o olho no teu currículo e ligue para você. E existem várias e várias pessoas que mandam um e-mail para um recrutador, para uma oportunidade de emprego, e mandam simplesmente assim, o anexo, e se é que manda o anexo, porque às vezes vem sem anexo, eu já vi vários e-mails sem anexo, são oportunidades perdidas, com certeza. Então, manda um anexo e manda lá no assunto, currículo de Gabriel CBO. E não escreve nada no corpo do e-mail. Perceba uma coisa, se você não escreve nada no corpo do e-mail, as chances de você ter o seu e-mail, o seu currículo aberto pelo recrutador são muito menores. Você precisa escrever alguma coisa, mesmo que, eu já vou te adiantar, o recrutador nem sempre leia o que está escrito no corpo de e-mail. Então no corpo de e-mail tem que ser sucinto, mas ao mesmo tempo tem que ter alguma coisa, você tem que dizer, opa, boa tarde, fulano de tal, se souber o gerente da vaga ou a pessoa responsável pelo recrutamento, você coloca boa tarde o nome da pessoa, bom dia o nome da pessoa, algo tipo, ou boa noite o nome da pessoa, e você escreve, venho por meio desse e-mail, solicitar a oportunidade de participar no processo seletivo da empresa tal, e depois você coloca o nome, segue anexo no meu currículo, e depois você coloca desde já agradeço atenciosamente o seu nome lá embaixo. Mesmo que ele não leia todo esse texto, as chances são que o clique dele no teu currículo, no anexo do e-mail, seja mais facilmente aceitável, ou seja, ele vai clicar naquele e-mail, naquele currículo, que tiver algum texto no e-mail, mesmo que ele não leia. E o tempo médio que o recrutador vai passar diante do teu currículo é de 30 segundos.
Então, nos primeiros 30 segundos, ele tem que ser impactado com aquilo que de fato é essencial para a vaga. O que é essencial? No primeiro 1/5, na primeira parte da folha do teu currículo, o ideal é que o currículo seja realmente coeso, sintético e apresente aquilo que é essencial para a oportunidade que você está disputando. Em uma folha, dá para muito bem você fazer isso. Eu costumo dizer que a segunda folha ou a terceira folha do currículo são um cemitério. Sabe aquela segunda página do Google? Você faz uma pesquisa, rola a página, né, usa o teu scroll do mouse, rola a página e você quase nunca vai para a segunda página de pesquisa do Google. Ali é o cemitério do Google. As páginas, os sites que estão ali são o cemitério do Google. Aqui, a segunda página do currículo é o cemitério do currículo. Ele pode até rolar a tela, descer, mas ele vai gastar muito menos tempo e muito menos energia e atenção nessa segunda página. Então imagina que você coloca uma informação muito importante na segunda página. Está perdido. As chances são que ele não vai ler com atenção. Então tudo que é importante no seu currículo tem que estar na primeira página. No primeiro 1/5 da página, uma divisão aí, quase que assimétrica ou simétrica na verdade. Primeiro 1/5 tem que estar os teus dados pessoais, o teu nome muito bem escrito. Coloque em negrito a maneira como você gosta de ser chamado. Meu nome é Gabriel Campos Basílio de Oliveira. Eu coloco em negrito Gabriel Oliveira. Naturalmente o recrutador vai me chamar de Gabriel Oliveira. Naturalmente, porque está em negrito Gabriel e Oliveira. Lá em cima da página você coloca o seu endereço, você coloca a sua idade, você coloca, talvez, nem sempre necessário, o seu estado civil e você coloca o seu e-mail e o seu telefone. Por quê? O objetivo do currículo, primeiro, é fazer com que o recrutador ligue para você. Entre em contato, te dando a oportunidade de participar de uma conversa. Esse é o primeiro objetivo. Então, primeiro 1/5 da página do currículo tem que estar, então, os teus dados pessoais. Depois vem o quê? O objetivo. Aí entra o mano e a maninha, né? O mano e a mana. E coloca lá, meu objetivo é trabalhar e desenvolver para a empresa e ao mesmo tempo adquirir conhecimento e experiência profissional para a aceleração da minha carreira. Isso é o objetivo, velho. O objetivo já está dizendo, o objetivo é objetivo. O seu objetivo qual é? Não, a empresa é a Ambev, a vaga é de assistente administrativo, a vaga é de trainee. Você coloca no objetivo atuar como assistente administrativo, auxiliar o consultor de vendas, seja qual for a vaga. Qual é a vaga que você está mandando no currículo? Então esse praticamente vai ser a única parte do seu currículo que você vai alterar de vaga para vaga. Vou mandar para a Ambev, atuar como auxiliar administrativo na Ambev. Você pode tirar até o nome da empresa, deixar só auxiliar administrativo. Toda vaga do auxiliar administrativo você manda esse currículo. Já deixa salvo lá. Toda vaga de repente, consultor, de caixa para banco, seja qual for a vaga, você coloca o objetivo, é isso. Atuar como consultor de vendas na empresa Supera. Estou dando só um exemplo. Então você coloca isso. O objetivo, uma linha só. Objetivo, embaixo, uma linha declarando, descrevendo qual é o teu objetivo. Depois vem o quê? A tua formação acadêmica. Então nesse segundo quadrante aqui, o 2/5 da página, você está gastando agora com a tua formação acadêmica. E aí muita gente coloca, nós aqui no Ocidente, nós lemos da esquerda para a direita, gente. O olho do recrutador, ele vai cair na esquerda imediatamente quando ele abre o teu currículo. Ele precisa ver e reter exatamente na mesma hora aquilo que é proveitoso para a vaga. Digamos que seja uma vaga administrativa e você faz ou terminou a graduação em administração. Aí tem gente que coloca graduando ou formado em graduação, graduado em administração de empresas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem gente que não bota nem a instituição que terminou, nem o ano, nem o período que está. Pouca informação e precisa ter informação. Então você coloca aqui administração no canto esquerdo da tua tela, né? No canto esquerdo você começa já com administração. Você pode colocar administração de empresa, mas é necessário, administração. Depois tracinho ou algo do tipo, coloca o nome da instituição que você está se formando, ou que você está estudando, ou que você se formou. E depois tracinho você coloca o período que você está, 7º período, 3º período, 1º período, ou você coloca o ano que você se formou. É assim. Ah, Gabriel, e se eu tiver já pós-graduação? Sem problema. O que vem primeiro no currículo, né, na ordem de cima para baixo, é aquilo que tem mais peso. Então a pós-graduação tem mais peso que a graduação. Então você coloca lá a sua pós-graduação. Aí você coloca pós-graduação, Gabriel? Não. Se for MBA, você pode colocar MBA em gestão comercial, por exemplo. Ou em gestão empresarial, ou em gestão financeira, algo do tipo. Mas se não for em MBA, você botar pós-graduação, não precisa. Coloca lá, gestão comercial, traço, pós-graduação, ou você coloca MBA, traço, instituição, e o ano, o período que você está concluindo, o que você vai concluir, ponto. E embaixo você coloca o seu curso de graduação, administração, traço, instituição,
Uninasal, sei lá, Estácio, traço, conclusão. Então, dessa forma, você está organizando o teu currículo. Você está fazendo com que o recrutador, quando abrir o currículo, ele vai bater o olho no teu nome, ele vai saber que tem todos os dados das pessoas lá, ele vai ver que o teu objetivo é muito simples e é direto, ou seja, você tem coesão e você economiza até folha, né? Você economiza até linhas do teu currículo. E ao mesmo tempo, ele vai bater o olho e vai ver que você faz uma pós-graduação na área que de repente é de acordo com a vaga. Ou ele vai ver que você faz a graduação que de repente interessa para ele. A administração acabou, ele não vai ver graduando, cursando, nível superior em administração. Não, ele vai ver administração, ponto. E tem gente que coloca até a escola que se formou, né, no ensino médio. Não precisa, pelo amor de Deus. Isso até a revista Exame vai te ensinar. Tá? Mas você está aqui, eu quero te ajudar. E depois vem a tua experiência profissional. Gabriel, experiência profissional. Da última no sentido da mais recente ou atual, experiência profissional, até a última. Até a primeira experiência que você teve de repente. E é claro, se você tiver 10 experiências profissionais, você vai ter que escolher algumas para colocar no teu currículo. Gabriel, então chegou o ponto. Eu não tenho experiência profissional. Estou indo disputar a minha primeira oportunidade de emprego. Nesse local da experiência profissional, você vai ter que colocar algumas outras coisas. E é aqui que eu quero chegar com você. Porque o segundo objetivo do currículo, o primeiro é fazer com que o recrutador te ligue. O segundo objetivo do currículo é fazer com que o recrutador siga um roteiro, abordando ponto a ponto do teu currículo. De alguma forma, quem é que conduz uma entrevista de emprego, um processo seletivo? É o recrutador. É óbvio, é óbvio. Ele vai ter as dinâmicas dele, as dinâmicas que ele mesmo propôs. De repente, ele não vai nem começar com uma conversa com você, olhando o teu currículo. Ele vai começar já com a dinâmica para eliminar algumas pessoas, ou com a prova para eliminar já algumas pessoas que não são tão boas. Mas em algum momento ele vai conversar olho a olho com você. Ele vai ver as tuas habilidades, o teu caráter, ele vai perguntar sobre quem você é, com quem você mora, o que você faz nas horas vagas, como é a tua história de hobbies, o que é que você gosta de fazer. Porque dessa forma ele consegue abstrair e conhecer melhor quem você é através de perguntas. E quem é que pode conduzir essa estratégia melhor do que você, que está preparando o currículo? O currículo, então, vai servir como um roteiro dessa conversa. Finalmente, essa conversa vai chegar. Muitos recrutadores utilizam essa conversa logo no início, para descartar as pessoas com quem elas não gostaram, de repente. Mas muitos outros decidem conversar só com aqueles finalistas, por exemplo. E tudo bem, mas em algum momento você vai conversar com eles. E aí, no lugar da experiência profissional, você precisa ter outras coisas se você não tiver experiência. Ok? E se você tiver experiência profissional, mas não tiver experiência naquela carreira, porque você está querendo fazer uma transição como eu tentei fazer, eu vou te contar uma história e fica atento, porque o quinto passo é precioso para você, ok? Então vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo, você já está vendo aqui, é voluntariado. Trabalho voluntário. E aí se estende não apenas para aquelas pessoas que fazem, por exemplo, sopão na rua. Tudo bem se você fizer. Ah, Gabriel, posso botar que eu faço sopão na rua com a minha igreja? Pode colocar, claro que pode, se você não tiver experiência profissional. Se você não tiver experiência profissional alguma, você pode colocar os trabalhos voluntários que você faz. Ah, eu ajudo a instituição dessa forma. Mas perceba, existem tantas instituições que são de ajuda humanitária, de assistência social, e tantas instituições sem fins lucrativos que você pode ajudar, de repente, em outras áreas que não apenas dando a sopa, ou entregando, ou tendo contato corpo a corpo. Você pode ajudar essas instituições, de repente, trabalhando, sei lá, 4 horas por dia, organizando as pastas, fazendo o arquivamento delas, organizando, por exemplo, na planilha, as planilhas financeiras. Ou seja, você pode trabalhar. Se você está disputando uma vaga de assistente administrativo, de analista financeiro, e você não tem experiência, perceba isso. Perceba isso. Você quer começar tendo experiência, o trabalho voluntário vai servir, mas você pode se estender um pouco mais. Ao invés de ficar só mencionando que você dá sopão, que você ajuda crianças do instituto tal, você pode dizer que você ajuda o instituto tal fazendo, por exemplo, o quê? Quais são as principais atividades que você desempenha voluntariamente? Opa, eu desempenho a conciliação bancária. E dessa forma você está aprendendo coisas lá dentro. Porque qualquer instituição sem fim lucrativo ou instituição de caridade ou algo do tipo, elas precisam ter uma conciliação bancária. Elas precisam ter um aporte de organização financeira, tributária ou algo do tipo. Perceba. Então, se for uma vaga administrativa, você pode trabalhar também nisso, no trabalho voluntário, ok? Além de que o trabalho voluntário não precisa ser dirigido apenas a instituições sem fins lucrativos. Você pode procurar instituições com fins lucrativos, empresas de verdade,
e pedir para trabalhar por experiência, de repente 4 horas por dia, para você conciliar com sua faculdade. Isso para um caso de uma pessoa que não tem experiência alguma, que está procurando o primeiro emprego. Procura oferecendo primeiro gratuitamente o teu trabalho. Procura trabalhar 4 horas por dia, de repente de forma gratuita, para aprender aquela situação. E de repente você vai passar 6 meses dessa forma, trabalhando assim, e você vai ter muito mais possibilidades de começar a trabalhar sendo remunerado e bem remunerado pelo que você faz. Então o trabalho voluntário não só serve para instituições sem fins lucrativos, e sim também para instituições com fins lucrativos, empresas de verdade, ok? Empresas de verdade ficou difícil, né? Mas empresas com fins de lucro, ok? Então o trabalho voluntário é muito importante. E você pode colocar o trabalho voluntário. Ah, Gabriel, eu sou líder na minha igreja, eu sou líder da juventude. Você pode colocar, se você não tiver experiência o suficiente para preencher o teu currículo de repente, o teu currículo vai ser simples mesmo, não vai ser tão cheio exatamente no começo. Mas você pode colocar, poxa, eu sou líder da juventude na minha igreja, e isso pode contribuir sim com o teu crescimento e com a oportunidade de você explanar um pouco sobre isso na entrevista. O recrutador vai perguntar, poxa, que experiência legal, como é que funciona isso aqui? E aí você vai explicar quais são as tuas atividades, quais são as tuas responsabilidades, e assim vai. Entenda uma coisa, você não é obrigado a fazer ou cumprir os 5 passos juntos. Ah, não, eu tenho que cumprir o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Não, de repente você vai cumprir apenas 3 desses passos, apenas 3 ou 2 desses passos, e já vai ser suficiente para, de repente, você minimizar ao máximo o impacto da sua falta de experiência. Isso precisa ficar claro, ok? O segundo passo é você empreender, literalmente empreender. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Como assim, Gabriel, empreender? Pensa bem, imagina que você não tem experiência profissional alguma e você está procurando o primeiro emprego. De repente você não fez aqui o voluntariado, você não está gastando 4 horas trabalhando de graça para outra pessoa, para adquirir experiência, para adquirir aprendizados e poder concluir e preencher um pouco mais o teu currículo, para colocar o teu currículo de forma mais preenchida, mais plena, espalhando aí por outras empresas. Você pode, por exemplo, empreender. Como assim, Gabriel? De repente você pega e faz docinhos bem casados ou brigadeiros e você vende na faculdade. Isso é uma experiência de trabalho. Isso é uma experiência de resultado. De repente você faz esses docinhos você mesmo e não fica esperando sua mãe. Você mesmo faz esses docinhos, pega no YouTube uma receita, faz 30 deles e vende de segunda a terça ou a quarta na sua faculdade. Você pode colocar isso? Claro que pode. De repente você pode ser engenhoso a ponto de dar um nome para esse empreendimento. Doces do CBO. Ou CBO Brigadeiros. Estou dando só um exemplo. Então, eu quero te ensinar aqui não apenas o que fazer, mas eu quero te ensinar como fazer. Muito mais do que artigos que eu vejo na internet, e são bons, a intenção é boa, mas muitas vezes eu vejo as pessoas falando o que você precisa fazer, e não como. Eu quero te dar o que, mas eu quero te dar como fazer. Então esse exemplo dos brigadeiros é um exemplo de empreendimento. Aí você coloca isso no teu currículo de forma engenhosa, com um nome interessante. Essa é a tua empresa. Essa é a tua empresa. Você não precisa ter CNPJ para dizer que tem uma empresa, que tem um negócio. E você mostra o teu resultado, para o recrutador na entrevista, e ele pergunta, rapaz, como é que funciona isso aqui? Achei interessante, você não tinha experiência, mas você criou isso. Aí você, não, eu criei, meu resultado é tanto, no mês passado eu adquiri tanto. Você mostra resultado, você mostra uma pessoa focada em resultado. Faz sentido isso? Esse é um dos empreendimentos. Você pode fazer outra coisa? Claro que pode. Compra produtos no site americano, no site, enfim, internacional, como eBay, por exemplo, e vende aqui no Mercado Livre. Você vai estar fazendo dinheiro. Isso não significa que você vai fazer tanto dinheiro a ponto de viver disso. Talvez você consiga até. Mas, por exemplo, para criar uma experiência profissional, você vai estar fazendo isso. Aí você coloca, de repente, qual é o nome desse tipo de negócio? Você coloca lá no currículo. E você vai conversar com o recrutador. É isso que eu faço. Eu consegui adquirir na semana passada um resultado de tanto. Eu consegui adquirir nos últimos 3 meses um resultado de tanto. E você mostra uma pessoa focada em resultado. E a história interessante que eu tenho para contar desse segundo passo é o seguinte. Às vezes você vai precisar empreender no seu próprio trabalho atual. Eu dei 2 exemplos para pessoas que não têm experiência profissional alguma. Eu dei 2 exemplos. Eu disse como fazer. Então você procura sites americanos, por exemplo, como o eBay, você compra mais barato desse site americano, chega na sua casa e você vende no Mercado Livre, aqui no Brasil, com um preço mais caro, enfim, tendo uma margem de lucro. Contabiliza isso, mostra isso para o recrutador. Mas eu quero gerar também para você um impacto do seguinte. Você quer mudar de carreira assim como eu quis. Estou dando só um exemplo. E digamos que você já tem experiência profissional em outras áreas.
mas nunca nessa área que você quer atuar a partir de agora. Era o meu caso. Eu não tinha experiência profissional direta com vendas. Eu tinha tido expertise comercial, eu tinha trabalhado em alguns setores comerciais, mas nunca com vendas diretas. E eu queria trabalhar com vendas diretas. E eu recebi um não por não saber usar isso aqui, ó. Mas ultimamente eu tenho aprendido que cada detalhe da minha história pode ajudar uma pessoa. E eu estou compartilhando o meu case de insucesso. Depois eu posso contar para você como em outra empresa, nesse mesmo setor industrial e para o mesmo cargo, né, um cargo comercial, como eu utilizei isso aqui para ingressar nessa empresa com um salário maior, certo? Maior do que esse não que eu tinha recebido. Mas eu ensinei recentemente para algumas pessoas, e meus alunos, eles têm minha mentoria direta, em contato direto, e uma dessas alunas, ela entrou no seu primeiro processo seletivo para essa área comercial. Ela queria migrar de carreira, ela trabalhava como advogada, não estava satisfeita, não era aquilo que preenchia ela exatamente. Ela não estava satisfeita com os ganhos, ela não estava satisfeita com o tipo de trabalho, e ela queria migrar. E ela identificou, na profissão do noivo, uma certa identificação com aquilo que ela queria fazer. Então ela quis e procurou processos seletivos nessa área. No primeiro processo seletivo que ela foi, ela participou de uma mentoria comigo e ela foi aprovada no primeiro processo seletivo. Isso é muito recente, faz apenas 4 meses. Em 3 meses de empresa, ela já foi promovida dentro desse emprego. Dentro dessa empresa, ela já recebeu a promoção. Está indo semana que vem, provavelmente semana que vem, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas semana que vem, do dia que eu estou gravando aqui, para um treinamento desse novo cargo que ela assumiu dentro da empresa. Percebe isso? Ela foi promovida em 3 meses. E ela é minha aluna. Percebe isso. Como é que ela utilizou isso aqui? Como é que ela empreendeu no trabalho dela algo que ia cooperar com a construção dos argumentos dela diante do recrutador para assumir um novo cargo, para ir para uma nova carreira. Ela queria ir trabalhar com vendas, ela era advogada. O que é que eu disse para ela que ia acontecer? Um bom recrutador ia questionar a viabilidade dela trabalhar com vendas. Ia dizer o seguinte, olha, eu estou olhando o teu currículo e de fato eu estou vendo que você não tem experiência com vendas. Um bom recrutador ia fazer isso. E eu tinha certeza, nessa indústria, nessa empresa que ela estava disputando uma vaga, os recrutadores são bons. Eu conheço o estilo. E eles iam fazer isso, eles iam levantar essa objeção. Porque de fato é uma objeção, olha, você não tem experiência com vendas, nem com vendas, muito menos no nosso setor. Como é que você espera trabalhar aqui e ser produtiva? E eu ensinei ela a contornar essa objeção. Eu disse o seguinte, me conta de fato, como é que você trabalhava como advogado? E ela começou a contar. Minha atividade no escritório era essa, eu fazia muito isso. Mas tinha uma coisa que eu fazia muito, Gabriel. Eu ia muito para o fórum, eu resolvia muito a questão de acelerar processos, tentar retardar o prazo de alguns em relação àquilo que a gente estava demandando. Então eu sabia que eu precisava me relacionar muito bem com os secretários executivos do juiz, com os assessores do juiz. Eu precisava ter uma cordialidade interessante, uma educação interessante. Eu precisava fazer com que o juiz tivesse afeição por mim, ou a juíza tivesse afeição por mim, para que dessa forma ele fosse favorável à minha petição. Então tudo isso é comercial. E ela não conseguia perceber que isso é vendas. Que por mais que ela não fosse lá vender alguma coisa para o juiz ou para o assessor, ela estava vendendo ideias da melhor forma possível, gerando relacionamento. Aí eu disse, você percebeu? Ela, não percebi não. Olha o que você acabou de me dar. Você acabou de me dar a resposta para essa objeção. E a resposta muitas vezes está na tua história, no teu empreendimento. Ela trabalhava como advogada e ela, como advogada, ela empreendia relacionamentos que eram proveitosos, inclusive, para esse tipo de trabalho aqui. Esse outro tipo de trabalho, esse outro tipo de carreira, pressupunha que você soubesse se relacionar muito bem, que você conquistasse novos clientes através de bons relacionamentos. Então, assim, eu peguei isso e eu fiz com que ela realçasse isso diante do recrutador. Se ele perguntasse ou não. Porque pode ser que ele não tivesse perguntado, olha, você não tem experiência com vendas, e aí, como é que a gente faz? Digamos que ele não tivesse perguntado, eu fiz com que ela não esperasse que ele perguntasse. Ou seja, se ela estiver sentindo que na conversa ele não vai tocar nesse assunto, tá lá no currículo dela, o roteiro, que ela mesmo sutilmente mencionasse esse assunto. Olha, eu sei que eu não tenho experiência com vendas, com humildade, mas ela reconhece que de fato não tem. Olha, o recrutador diz, você não tem experiência com vendas. E ela diz, de fato eu não tenho, mas olho no olho, uma postura ereta, uma postura de ataque, uma maneira cordial de falar e contornar a objeção. Perceba uma coisa, se o recrutador dissesse assim, olha, infelizmente você não tem experiência com vendas, e ela falasse, realmente eu não tenho, abaixasse a cabeça,
ela estava fora do processo. A vida dela ia continuar como advogada porque ela não ia conseguir uma vaga em outra oportunidade. Ela não ia conseguir uma vaga nessa carreira que ela queria. O que ela precisava fazer? Realmente eu não tenho. Reconhecer o problema, reconhecer que ela não tem experiência direta com vendas. No caso dela foi essa a objeção. E eu sei que existem várias outras objeções e nós podemos trabalhar juntos. Eu vou ter o maior prazer disso. Eu tenho um contato muito próximo com as pessoas que entram no meu Instagram, Gabriel CBO, que são meus alunos especialmente. Eu tenho um contato muito próximo no WhatsApp. E a gente, além das aulas que a gente entrega no curso, por exemplo, a gente traz muito material gratuito, a gente faz mentoria, faz tudo isso para que você atinja novos patamares na carreira. Foi isso que aconteceu com ela. Ela disse, olha, realmente eu não tenho experiência com vendas. E eu ensinei ela dessa forma. Agora, lá no fórum, e eu trabalhava diretamente no fórum, eu ia muitos dias no fórum durante a semana, eu precisava me relacionar muito bem com os juízes, para muitas vezes ganhar prazo com eles, ou então acelerar prazos que eram coerentes ou eram convenientes para a nossa empresa. E eu fazia isso utilizando um bom relacionamento, a cordialidade, a afeição, um pouco de persuasão, e eu me relacionava muito bem com os assessores desses juízes, e dessa forma eu conseguia atingir os resultados para a minha empresa, eu conseguia trazer resultado para dentro do escritório. Percebe? O recrutador, no mínimo, ia ficar assim, chocado. E foi isso que aconteceu, e ela foi aprovada. Empreenda hoje no local que você está. Invista com os olhos na carreira de repente que você quer ter. Se você de fato chegou à conclusão que você quer migrar de carreira. Se você não quer migrar de carreira, você quer continuar na sua empresa, fazendo o que você faz, invista, empreenda resultados. Porque nada melhor para te garantir num outro processo seletivo do que você mostrar os resultados que você desempenhou. E aquilo que você fez pela empresa, algo concreto, como você aumentou o lucro. Então o segundo passo é empreenda. Sem experiência, empreenda vendendo brigadeiros na faculdade. Empreenda vendendo brigadeiros na vizinhança. Empreenda e coloque isso no currículo. Se você tiver experiência, você não vai colocar no currículo esse tipo de empreendimento, mas você vai colocar a tua experiência profissional e você vai mencionar isso da melhor forma possível na entrevista, ok? Na entrevista. Terceiro passo, muito importante. Invista em congressos, em cursos, em formações. Preencha o teu currículo, de repente, se você tiver pouca experiência, principalmente naquela área, com cursos e formações que sejam coerentes com aquela área que você quer disputar. Mas não apenas isso. Se permita participar de congressos, eventos de outras áreas. Eu conheço engenheiros que só conversam com engenheiro, que só conversam e fazem cursos de engenharia. Tudo bem, garanto o básico. Você precisa de um Excel avançado, você precisa de um Revit, se você for engenheiro, faça esses cursos, massa. Mas se permita também ir para um curso de empreendedorismo, ir para uma palestra de empreendedorismo, ir para uma formação de desenvolvimento humano que vai desenvolver um pouco mais o teu lado de liderança. Se permita navegar em outras áreas também, conhecer outras mentes, ativar o teu pensamento crítico, fazer com que você tenha mais e mais criatividade, mais persuasão. Enfim, é muito importante que você desenvolva habilidades e invista nisso. Um dos melhores investimentos que eu fiz na minha carreira, quando eu comecei a trabalhar, foi pagar um congresso de empreendedorismo, lá em 2011, quando eu tinha 18 anos, no primeiro período da faculdade. E foi incrível, abriu muito minha mente, percebe? E desde lá eu não parei de investir. Só nos últimos 3 anos já foram mais de 100 mil reais investidos em treinamentos. E óbvio que tem retorno isso. Entenda isso, você nunca vai parar de investir. Não existe aquela história de, não, nós terminamos os estudos. Acabou essa história. Quem não se atualiza fica para trás mesmo. A nossa vida é como se fosse uma escada rolante para trás. Escada rolante descendo e você subindo. Se você fica parado, você está descendo, na verdade. Porque a escada rolante está descendo da vida. Se você ficar andando no mesmo ritmo que a escada rolante, você está parado. Você não sai do local. O que você precisa fazer? Acelerar um pouco mais no seu ritmo, com consistência, para que você suba na escada rolante que está descendo. É isso. Pegou essa metáfora? A nossa vida é dessa forma. Então você quer gerar resultados, invista em cursos, congressos, treinamentos. Quer diminuir o impacto da falta de experiência no seu currículo, na entrevista, não quer receber um não por conta da falta de experiência, invista também em cursos e congressos. Informações, ok? Quarto passo, e a gente está chegando ao fim. O quarto passo é você, de repente, desenvolver uma experiência fora do país, óbvio. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso, Gabriel, tão fácil, óbvio que não. Mas se você pode, talvez, antes do seu primeiro emprego, ter a oportunidade de ir para fora, trabalhar fora, melhorar não só o teu inglês, mas também trabalhar, estudar, fazer um curso fora, faça isso. Antes que você entre no emprego e tenha que lidar, de repente, com apenas 1 mês de férias, e agora tem que se organizar muito para, de repente, fazer uma viagem como essa. Então, invista em experiência profissional. Gabriel, eu não vou conseguir. Velho, você tem outros 3 ou 4 passos para você desempenhar. De repente, esse, deixa para depois.
Mas se você pode, invista nisso. Diminui sim, com certeza. Quais foram os teus principais desafios lá fora? Morando sozinho, encarando algumas dificuldades, trabalhando de repente num serviço que não necessariamente é o mais bonito ou o mais pomposo do mundo, mas te ensinou alguns valores de humildade, um valor de serviço, um valor de liderança. Quais foram os desafios? Como é que você pode extrair isso? E esse é o quinto passo. Finalmente chegou o quinto passo. Se você quer migrar de carreira, se você quer conquistar o primeiro emprego e minimizar o impacto da tua falta de experiência, você vai ter que saber como utilizar os teus recursos, o teu currículo que serve como roteiro, da melhor forma possível. Qual é a melhor versão da tua história fora do país? Qual é a melhor versão da tua história nos outros empregos? Empreenda aqui, ó. Qual é a melhor versão? Pegando essa melhor versão, você vai aplicar isso diante do recrutador com muita segurança. Mas antes, você se preparou. Quantas vezes, Gabriel? Pelo menos 3. Você se preparou para responder algumas perguntas. Você se preparou para extrair o melhor das suas experiências passadas de acordo com a vaga. Ah não, minha melhor experiência tem tudo a ver com um pensamento mais analítico. E a vaga comercial está totalmente incoerente. Calma aí, eu tive boas experiências com pensamento analítico, Gabriel, mas eu estou disputando uma vaga comercial e eu tive boas experiências comerciais na minha vida, de negociação, onde eu tive que me virar numa viagem em Londres ou algo do tipo. Ótimo, são essas experiências, quinto passo, que você vai dar ênfase. Que você vai dar ênfase. Que você vai dar ênfase na entrevista. Fechado? Eu quero te ensinar não só o que você tem que fazer, eu quero te ensinar como você tem que fazer. Eu estou aqui para te servir, sou Gabriel CBO, estou muito feliz de te entregar esse conteúdo aqui nessa mega aula. Eu espero que você volte aqui no canal do YouTube, se inscreva, deixe o teu like, uma forma de você me ajudar a divulgar mais o meu conteúdo e pega esse link aqui em cima, compartilha com mais e mais pessoas que você realmente se importa. Grupos da faculdade, pessoas que de repente estão começando agora na vida profissional, às vezes é seu próprio filho, às vezes é seu pai que está mudando, migrando de empresa ou migrando de carreira após os seus 40 anos ou 50 anos, enfim. Faz isso, compartilha esse conteúdo e dessa forma vamos fazer uma corrente do bem que ajuda mais e mais pessoas a crescerem profissionalmente. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Grande abraço e é isso. Se você curtiu o conteúdo, compartilha e dá o teu like. Valeu!